Então agora nós entramos na segunda página, que traz o patrimônio da Estrada Real. E o que é, afinal de contas, a Estrada Real, né? É uma estrada com muita história e uma história que eu acredito que deve ser passada para as crianças de uma forma bem lúdica e bem real, né? Condizente com os fatos, como eles aconteceram, para que elas tenham uma consciência do porquê essa estrada existe e o que aconteceu nela. Nessa página é muito bacana a gente trazer de fato uma contação de histórias. Uma contação de histórias sobre um rei português que em Portugal queria muitas riquezas para o seu reino e encontrou essas riquezas justamente no nosso estado, o estado que nós estamos, que é Minas Gerais. Lá ele encontrou todo o ouro, pedras preciosas que ele buscava, porém Portugal fica muito longe, né? Mostrar essa ideia, inclusive retomar o mapa, indicar que depois das fronteiras dos estados brasileiros, o que tem para o lado de lá é o oceano, né? E que Portugal fica além do oceano, do outro lado. Então trazer essa contextualização visual. Então, como os portugueses levariam o ouro de Minas Gerais até Portugal? Aí cabe um momento muito oportuno de levantamento de hipóteses, avaliar o que as crianças vão dizer, qual é o repertório que elas têm para elaborar hipóteses nesse sentido, né? E o que traz muito o objetivo de aprendizagem da BNCC, né? De levantar hipóteses, compartilhar seus pensamentos, né? Serem questionadores, investigativos. E a partir desse momento, dar continuidade depois que as conclusões chegarem de que esses navios que eram a tecnologia da época levavam ouro, mas como que o ouro chegava até o navio? Porque nós podemos observar no mapa que Minas Gerais não encosta no mar. Então aí que entra um novo estado que nós também podemos delinear nesse nosso mapa pedagógico, que é o estado do Rio de Janeiro. Né? Alguém já ouviu falar, de repente alguém tem um parente por lá, mais um momento de ampla, né, troca e diálogo, para então chegar no ponto de que a Estrada Real foi construída para que o ouro de Minas Gerais chegasse até o Rio de Janeiro e depois pudesse então entrar nos navios portugueses e ser levado para Portugal. E chamada inclusive Estrada Real, porque ela servia à realeza, né, o rei de Portugal. Mas quem eram as pessoas que trabalharam para construir essa estrada? Quem eram as pessoas que trabalhavam para coletar o ouro que atravessaria essa estrada? Esses são detalhes importantes que nós devemos pensar quando pensamos em uma abordagem pedagógica decolonial. Esse termo vem sendo investigado por inúmeros pesquisadores e é um termo que traz para a gente a ideia de apresentar os fatos em uma perspectiva decolonizadora, ou seja, nós não apresentamos termos, por exemplo, como escravos, porque a gente admite que o termo escravo é um termo que vem da perspectiva colonizadora, porque ninguém é escravo, e sim existem pessoas escravizadas. Então, trazer essa contação de história, trazendo esses termos e essa abordagem é algo que pode ser muito significativo. E numa perspectiva também ligada ao ensino bilateral, a gente pode até estabelecer uma dinâmica de brincadeira teatral sonora que traga todos esses elementos para uma espécie de encenação coletiva dessa história. Então, por exemplo, podemos usar um sininho dourado para representar todo o ouro e a realeza portuguesa. E quando a professora tocar esse sino, as crianças de um lado da sala devem representar a corte portuguesa e devem proclamar alguma fala que seja a fala do rei de Portugal. Traga-me o ouro de Minas Gerais. E aí, do outro lado, a gente pode ter
Um som que se assemelhe a uma buzina de navio, alguma coisa assim, e que represente esse navio indo até o Brasil para depois coletar o ouro de Minas Gerais. Navegaremos até o Brasil. E aí, tem um outro elemento que pode ser usado também, não sei se vocês já ouviram falar, que são as bonequinhas abaiomis, que é um tipo de arte, eu acredito, muito delicado e muito simbólico, que são bonecas feitas de nó, de retalhos, que eram bonecas feitas pelas mães, enfim, famílias, né, de pessoas escravizadas que passavam dias, meses nos navios e sem ter qualquer tipo de conforto ou memória dos seus lares, elas criavam, né, com os retalhos e com o pouco que tinham, bonequinhas para as crianças, e toda essa memória é muito rica e pode trazer uma representação bem simbólica, bem forte para toda essa história que pode ser construída ao redor dessa página da Estrada Real. Né? Tanto a depender da habilidade, da idade das crianças, dá para fazer uma oficina para elas darem os nozinhos, né? E serem usadas nessa contação de história, né? Lá vamos nós pela Estrada Real buscar o ouro para o rei de Portugal, né? Então pode ser um jeito muito lúdico de fazer com que as crianças entendam um pouco melhor do que se trata essa estrada. E então, depois disso, passar para a etapa de colorir o livro e brincar nesse processo. Também tem uma outra possibilidade de expandir ainda mais essas brincadeiras, essa história, né, todas essas vivências, com brincadeiras de construir estradas, né? Então as crianças podem construir estradas pela sala, criando percursos pela sala com bloquinhos, ou com giz no chão, né, que é fácil de tirar depois, ou no parque, criar com pedrinhas, criar com gravetos, criar riscando mesmo na terra, né? Enfim, trazer essa brincadeira de brincar com percursos, né? Criar percursos com as crianças e trazer essa ideia da estrada, né? De repente no parque é legal até uma ser de Minas Gerais, até o Rio de Janeiro, representar esses lugares, né? Nas extremidades da estrada. E isso pode ser muito divertido e enriquecedor para a experiência e para a aprendizagem como um todo. É isso, então vamos agora para a próxima página. Até mais!